Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus está aqui conosco. Aleluia. Quem veio aqui para adorar o Senhor Jesus? Porque Ele é digno, Ele é merecedor. Deus, Ele é bom, seu amor dura para sempre. E é mais uma oportunidade que o Senhor mesmo nos concede estarmos aqui na sua casa. Graças damos ao Senhor por isso, pois nessa oportunidade Deus nos dá o direito de aprender dele mesmo através da sua palavra. Posso o Senhor nesta noite falar conosco mais uma vez. E que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus quer nos dizer, quer nos falar, quer nos alertar. E não sejamos como aqueles que ouvem e continuam do mesmo jeito. Mas que haja uma transformação plena do nosso modo de viver, do nosso modo de ser e de ver as coisas segundo a vontade de Deus. Deus abençoe o irmão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia aí? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu pandeiro, se não te arrependeres. Curvemos a nossa cabeça e clamemos ao Senhor por seu favor, por sua graça e misericórdia. Querido Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui no nome do teu Santo Filho Jesus, nome diante do qual todo joelho se dobra, Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Neste nome, meu Deus, nós nos achegamos a Ti e suplicamos o Teu favor, graça e misericórdia. O Teu favor, meu Deus, a fim de correspondermos ao Senhor à altura, segundo o Senhor é digno. A Tua graça, meu Deus, pois ela é suficiente para nos manter, Pai, aceitos pelo Senhor. E as Tuas misericórdias, pois são elas instrumento do Senhor, que nos absolve, Pai, e não nos permite ser consumidos. Senhor amado, nesta noite, nós queremos aprender do Senhor. E assim como Tu abriste, Jesus, o entendimento dos discípulos, para eles compreenderem as Escrituras, abra também o nosso, nesta noite, abra, Senhor. Ordena agora a abertura de entendimento sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Por amor do Teu nome, Pai, nós suplicamos, venha sobre nós e nos ajude, nos abençoa, meu Pai, pois está escrito, o Senhor disse, que aqueles que crescem no Senhor, segundo as Escrituras, do seu interior fluiria rios de água viva, que jorrará para a vida eterna. Senhor, conceda esta fé nesta noite, a cada coração presente nesta casa. E aonde estiver, meu Deus, ao contrário a esta verdade,
seja agora destruído. Nós repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos mais uma vez, leva a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração totalmente cativos ao trono da graça. Leva o nosso entendimento também, Senhor, cativo ao conhecimento de Cristo. Toma-nos em tuas mãos e nos ajude. É o que nós te pedimos, agora e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esta carta que foi adereçada a uma igreja do primeiro século, a igreja que estava em Éfeso, uma das cidades da Ásia Menor. Trata-se de um assunto não simplesmente passado e que serviu somente para a igreja daquela época, que esteve aqui na Terra cerca de 2000 anos atrás. Mas, como a palavra de Deus ela é viva e ela permanece, os mesmos conselhos por Deus dados a esta igreja naquele tempo continuam os mesmos por todas as gerações, porque todos os homens costumam cair nos mesmos erros. E Deus sempre, por meio da sua palavra, através dos seus servos, exorta o seu povo para que se volte a viver segundo a vontade dele. Esta carta, no capítulo 2, inicia dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Quem está mandando escrever a carta é o próprio Senhor Jesus, aquele que conhece mentes e corações, o mesmo que retribui a cada um segundo as suas obras. E o que ele diz? O que ele manda dizer? Primeiro, quem está dizendo é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 igrejas aqui que estão nas mãos desse que está assentado no trono de Jesus são as 7 igrejas da Ásia citadas aqui, e também todas as igrejas, ou toda a igreja, como um todo, em toda a terra e em todos os tempos. Aleluia. Toda a igreja de Deus permanece nas mãos daquele que fez todas as coisas. Ele tem as 7 estrelas em suas mãos. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros são as igrejas. Jesus ele está no meio dessas igrejas. E ele está a dizer, quem está dizendo é Jesus, não é João. João está simplesmente descrevendo o que ele recebeu do próprio Senhor. Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. É bom ressaltarmos aqui, diante dessa declaração de Jesus, quando ao trabalho que a igreja realiza, em cima da terra. Essa obra, esse trabalho é conhecido. Vou pedir por irmão, gentileza, se puder abrir essa janela aqui, meu irmão. Ele está dizendo que ele conhece cada trabalho, cada obra
conhece mesmo a perseverança daqueles que insistem em continuar praticando a vontade de Deus. Ele tem um conhecimento pleno de tudo isso, de maneira que nada fique esquecido diante dele. Jesus está dizendo também: eu sei que não suportas os maus. Ele está dizendo aqui ao anjo da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso: eu sei que você não suporta os maus. Você não, em outras versões está, você não tolera os maus. Você não aceita os maus. Até aquele que estava em concordância com Deus. Porque foi Deus diz que Ele abomina o mal. E Ele aconselha-nos a fazer a mesma coisa, amar o bem e odiar o mal. Jesus também está dizendo: eu sei que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Olha, o Senhor está dizendo ao obreiro, ao pastor da igreja em Éfeso, que eles estavam vendo, estavam sabendo do que tal pastor estava fazendo ali na sua igreja, tendo cuidado dela, colocou em prova aqueles que se diziam ser apóstolos, se diziam ser ministros de Deus. E quando provados, foi descoberto que eles não eram, mas eram mentirosos. Que mais? O que Deus tem mais a dizer? O que Cristo tem mais a dizer a favor desta igreja, deste pastor? Tens perseverança, mais uma vez, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tudo isso é uma descrição favorável de Jesus a respeito do pastor em Éfeso e da sua igreja que ele pastoreava. Tudo isso Jesus estava contemplando nesta igreja. Mas quando chega no versículo 4, Jesus vai apresentar ele, vai dar a ele uma exortação do que estava acontecendo e ele não estava percebendo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Esse versículo veio ao meu coração e, como disse, que esta carta, esta escritura, esta palavra não foi simplesmente para a igreja daquele tempo, daquele primeiro século, mas permanece sendo escrita viva, palavra viva, para a igreja atual, para a igreja dos dias de hoje. E a exortação que o Senhor Jesus, o próprio Deus, estivera dando ali, naquele dia, ao pastor da igreja em Éfeso, nos traz mais uma vez a memória, como já muitas vezes ele nos trouxe, do que também está acontecendo nos nossos dias. E Deus está dizendo: eu tenho, porém, contra ti. Agora Deus não está mais a favor. Nessa parte, Deus está contra. Por que Deus está contra? Porque deixamos o primeiro amor. Talvez nós pensamos que o primeiro amor seja aquele fogo, aquele fervor que a maioria dos novos convertidos passam, tem essa experiência. Mas o texto aqui, creio eu, que trata de coisa mais profunda. Porque
Jesus, conhecendo tudo, quando ele inicia a escrita nessa carta, parece que está tudo bem. Parece que o pastor está bem. Claro que o que ele estava fazendo agradava a Deus. Mas o que Deus me trouxe ao coração foi: e qual é a motivação de tudo isso? Tem trabalho, tem perseverança, tem o cuidado de descobrir entre os irmãos aqueles que não dizem a verdade. Mas qual é a motivação? É por amor a Jesus? É por amor à sua obra? E eu me lembrei agora aqui de Moisés, homem cuja palavra de Deus, o próprio Deus dá testemunho, que foi fiel em toda a casa de Deus. Todas as vezes que os homens, que as pessoas se levantavam contra Moisés, ele se calava e ia pedir misericórdia a Deus. Mas quando falavam contra Deus, ele não ficava calado. E eu pergunto, qual tem sido a nossa motivação em servir a Deus, em estar nos cultos, em vir aqui? Tem sido por amor? Ou é simplesmente para que o pastor não chame a atenção? Irmão, porque você está vindo no culto? Ou é para cumprir uma agenda religiosa? Qual a motivação? O que me motiva está nos trabalhos de Deus. Estou porque eu amo a Jesus e eu quero honrá-lo. Glória a Deus, aleluia. Porque se nós cremos que Jesus está vivo e Ele ressuscitou dos mortos, também devemos entender que Ele merece ser honrado. Glória a Deus. Não devemos pensar que estamos aqui apenas por obrigação. Eu sou obrigado, aí eu vou. Não é isso, servir a Deus não é isso. Aleluia. Jesus está nos convocando, e mais do que isso, nos exortando a voltarmos a servir a Deus pela motivação certa. Glória a Deus. Se Deus não considerasse isso de que estamos falando, Ele não estaria dizendo para que se arrependesse, para que se arrependa. Só se deve arrepender por aquilo que se faz de errado, ou também pelo bem que é deixado de ser feito, porque está escrito que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. É o pecado de comissão, aquele que é cometido, que é feito, que é praticado, e também o pecado de omissão, aquilo que deve ser feito e não é feito. Do reino de Deus, para Deus. Então, lembrando do que muitas vezes já dizemos aqui pela palavra de Deus, o que está escrito lá em Oséias, quando Deus usa Oséias para dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como também Deus disse a Isaías, no capítulo 55, versículo 6 a seguir: torne-se para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Glória a Deus, aleluia. Voltemos ao nosso Deus, igreja, com intenso desejo de conhecer a Deus, Glória a Deus, aleluia. porque isso é agradável a Deus. Isso sim é aceito por Deus. Quando o homem reconhece que nessa vida ele não tem nada,
que é digno do seu apego, da sua devoção, da sua entrega, a não ser somente um, Jesus. Glória a Deus. Ele é o autor da vida. Versículo 5 ele diz assim: olha, lembra-te de onde caíste. Traz a memória aonde foi que você, onde começou o início da sua queda. É o que Deus está dizendo, lembra-te disso. Recorda, lembra de onde você caiu. Agora faça isso, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta a se dedicar a Deus, a se entregar a Deus. Talvez você esteja pensando, irmão, está sendo duro, isso também é para mim, igreja, para todos nós. Nós precisamos voltar a servir a Deus, segundo Ele é digno, Deus Ele é merecedor. E nós vamos ver que algumas coisas que têm nos afastado de Deus. Enquanto eu estava ali, Deus me trazia à memória algumas verdades. Segundo aquilo que Deus me conceder é o direito de falar, eu quero estar compartilhando com a igreja. E muitos de nós temos voltado ao Egito. Temos desejado nos alimentar daquilo que um dia nós deixamos. E isso tem sido um mal terrível. Está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Também está escrito, Deus ordena, olha, não se coloque em um jugo desigual. O que é um jugo? Jugo é um instrumento que prende um animal ao outro para ambos trabalharem juntos. Nós conhecemos aqui como canga, como se coloca nos bois. Quem se põe no mesmo jugo de um infiel, de um descrente, eu vou usar essa expressão, claro, de um incrédulo, essa pessoa se torna um com ela. E Deus falou no meu coração que tem pessoas aqui que têm profanado as suas casas, lugares santos, com presença de coisas más, coisas impuras, pessoas impuras. Leva nome de que vive, mas está morto. Deus pergunta, que comunhão há entre a luz e as trevas? E a ordem de Deus é, apartai-vos do meio dela. Apartai-vos da impureza, das companhias erradas, das alianças erradas. E santifique aquele lugar que um dia você consagrou a Deus e tem sido profanado por coisas erradas, por coisas malignas. Santifiquemos a nossa vida, pois a nossa vida o nosso corpo é casa de Deus, é santuário de Deus, morada de Deus. E Deus não vai morar em uma casa imunda, em uma casa suja, em uma casa ocupada por coisas impuras. Deus não comunga com o mal. Por isso Ele diz, purificai-vos, povo meu, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Olha o que Deus está dizendo. Eu te ordeno que você se arrependa. Agora, se você não quiser se arrepender, eu vou remover
do seu lugar o teu candeeiro. Eu vou tirar a sua parte com a minha igreja. Isso é muito sério. Precisamos voltarmos a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que a igreja volte comigo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Foi outro texto que o Senhor me trouxe ao coração. Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja na Galácia, chamada de Gálatas, está fazendo aqui uma exortação à igreja, e de forma abismada ele diz assim: olha, eu admiro muito que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que seria passar para outro evangelho? Primeiro, eu quero lembrar aos irmãos aqui que em Romanos, no capítulo 1, se não me engano, versículo 16, diz assim, olha, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, o único instrumento que tem o poder de salvar o pecador, tanto judeu como grego, qualquer pessoa. E aqui ele está escrevendo aos Gálatas dizendo: olha, eu admiro que vocês tão depressa estejam passando daquele que vos chamou na graça de Cristo, vos chamou para ser santos, vos chamou para viver para Deus. Vocês estejam passando para outro evangelho, porque só existe um evangelho que pode transformar. Claro que Paulo aqui vai falar do judaísmo, de irmãos que estavam voltando a práticas judaicas, de que precisava guardar as tradições dos anciãos, precisava se circuncidar para ser salvo. Mas isso também eu quero trazer aqui à memória dos irmãos, que isso abrange a nossa vida também, quando diz respeito ao fato de estarmos passando para outro estilo de vida, adotando outro estilo de vida que não seja segundo o Evangelho de Cristo. E ele vai dizer, olha, o qual não é outro Evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Olha o que as más companhias causam. Olha o que aqueles que têm nome de vivo, mas está morto, causa na igreja, causa no meio do povo de Deus, causa divisão, causa perversão, está pervertendo pessoas.
E aí ele vai usar aqui uma palavra firme, dizendo, olha, mas, ainda que nós mesmos, ainda que nós que ministramos a palavra de Deus, Paulo está dizendo, ainda nós que anunciamos o Evangelho da salvação, mesmo nós, ou até mesmo o anjo do céu, vier e vos anunciar outro Evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado quem anuncia outro Evangelho, e seja amaldiçoado que na verdade não é outro Evangelho, mas é usado como pretexto de um falso Evangelho para afastar aqueles que querem servir a Deus. Seja este tal amaldiçoado, e também amaldiçoado aquele que dá ouvido a tal falso Evangelho. E ele torna a dizer, assim como já o dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Precisamos continuar, permanecer no verdadeiro Evangelho. Qual é o Evangelho? Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita de Deus, intercede por nós, cuja graça nos alcançou e cuja graça deve ser o suficiente para nós. É nesse Evangelho que precisamos estar. Jesus é o suficiente para nós. Ele é santo e por isso eu devo me santificar para Ele. Lembrando de que Ele virá buscar uma noiva pura, limpa, imaculada. E aqueles que se maculam, que se sujam com as coisas deste mundo, ficarão de fora. Jesus vai dizer isso. Está escrito nos Evangelhos que houve uma grande ceia e foram convidadas pessoas para participar da ceia. E na hora da ceia entrou um com vestes indevidas, com vestes indignas de estar naquele ambiente santo e sagrado. E o que é feito àquele que entrou de forma indevida? Jesus disse que foi dado ordem, olha, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus voltará para buscar uma igreja pura, que está com as vestes limpas, e não se contamina com este mundo. Ah, mas é da minha família, não posso desprezar. Qual é melhor, honrar a Deus ou os homens? Ainda que minha família fique magoada comigo, desde que eu estou honrando meu Deus, eu prefiro alegrar o coração do meu Pai que está no céu, do que permitir que permaneça o engano no coração da minha família, pensar que é tudo igual, que não faz mal, que a igreja e o mundo é a mesma coisa. Não, nunca foi e nunca será a mesma coisa. Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Deus faz diferença entre o santo e o profano. Deus faz separação entre o joio e o trigo. Só vai para o celeiro de Deus o trigo, o joio é amarrado e queimado. De sorte que Malaquias disse, não vai sobrar nem raiz nem ramo, não vai sobrar nenhum vestígio daqueles que se esquecem de Deus, daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que se investem contra Deus. Nós precisamos permanecer no verdadeiro Evangelho. Isso deve ser bastante para nós.
Precisamos ter alegria em comungar com os nossos irmãos em Cristo. Porque a família de Deus são aqueles que receberam a Cristo Jesus. Quem não receberam a Cristo Jesus não faz parte da família de Deus. Então, como que eu digo que eu sou servo de Deus e não tenho a alegria de comungar com meu irmão? Como que eu digo que eu sou de Deus e eu não tenho o prazer de convidar o meu irmão a ir em minha casa, tomar um café junto? Mas o descrente faz isso comigo, eu me alegro com ele. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Está escrito: tudo é puro para os puros, mas para os contaminados nada é puro. Há alguma distorção na visão, na forma de ver as coisas. Quem comete tal coisa prefere ter aliança com o descrente do que com o crente. Tem mais alegria de estar na companhia de um descrente do que de um crente. Quem anda na companhia de bode vai ser lançado fora assim como ele. Ovelha deve andar junto com ovelha. Deve se assentar junto com as ovelhas. Ovelha deve comer junto com as ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas eu estou tendo a oportunidade de evangelizar. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Ou estou entrando na roda de enganos e mentiras com aqueles que não são crentes, que não creem em Deus, que são incrédulos? Eu quero ler com os irmãos também um salmo muito citado, Salmo de número 1. Olha a quem pertence a bênção de Deus. Vamos ver aqui na palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. Se estou falando algo que não seja da palavra de Deus, se não seja de Deus, você não precisa glorificar, não. Mas se reconhece que é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a quem pertence a bênção de Deus. Ao homem que não anda. O que é andar? Andar não é simplesmente dar passos. Andar aqui é viver. Aquela pessoa que não convive ou não vive, não se deixa ser conduzido pelos conselhos daqueles que se afastam de Deus. Nem fica preso, se detém, quer ficar preso no caminho dos pecadores. O caminho de pecador é prisão. Nós somos remidos, por isso hoje nós não somos pecadores perdidos, nós somos pecadores remidos. Porque nós fomos chamados não para viver em pecado, mas libertos do pecado, fomos chamados para viver em novidade de vida, aborrecendo o mal, nos apegando ao bem. Então, abençoado é quem não anda conforme o conselho dos homens ímpios, que não se prende no caminho dos pecadores,
Ah, vão comigo, não faz mal não. Um pecador, um impuro, um descrente. Ah, vem participar comigo dessa festa, não faz mal não. Fulano também é crente, ele participa. Olha o laço. Fulano também é crente, ele faz tal coisa, não faz mal não. Agora eu pergunto, minha vida deve ser baseada no exemplo mal de fulano ou baseada na santidade de Cristo? Quem me chamou para imitar-lhe foi Cristo e não fulano. Por que eu não imito então as boas obras daqueles que são justos? Por que eu não imito a fé do meu pastor? Por que quando o meu pastor me aconselha a fazer o bem, eu ignoro? Por que quando o irmão me aconselha um conselho bom, eu ignoro? Se isso acontece é porque o coração desse tal está endurecido. Como o coração de Acabe. Quando o profeta verdadeiro profetizou, eu não disse que ele só profetizava o mal comigo. Se você está doido, rei, Acabe, como é que você vai querer ouvir coisa boa? Lógico que você vai ouvir palavra de conselho. E se teimar, morre como Acabe morreu. Se insistir no erro, morre, acaba perecendo como Acabe pereceu. Não dê ouvidos ao profeta de Deus, ao mensageiro de Deus. O que mais o homem abençoado não faz? Não se assenta na roda de zombadores. O que seria zombador? Talvez não zomba diretamente de Deus, mas zomba daqueles que foram chamados à semelhança de Deus. Fala mal dos servos de Deus. E quem é que deu o direito de alguém falar mal de outro? Jesus disse que o servo é dele. E para ele está de pé ou cai. Quem julga é ele. O que nós devemos fazer? Por alguém que está caído, que está prostrado, é orar, é aconselhar, é dizer, olha aí, o que você está fazendo, essa prática não é certa. Deixe de fazer isso, volte para Deus, porque Deus perdoa, Deus levanta, Deus coloca de pé novamente. Então, quem não faz essas três coisas, esse é abençoado. E qual é o prazer do homem abençoado? Do homem que está sob a bênção de Deus? O prazer dele, a satisfação dele é na lei do Senhor. Tudo que diz respeito a Deus o alimenta, o alegra. Tudo que diz respeito a Deus o edifica, o levanta, ainda que ele esteja abatido. Mas quando isso não acontece, isso é um vestígio de que eu estou me retirando de sob a bênção de Deus. O pastor falou aqui em um culto passado sobre as bênçãos e as maldições que foram lançadas, proferidas no Monte Gerizim. As bênçãos estão pairando, também as maldições estão pairando no mundo espiritual. As bênçãos repousam sobre a casa do justo, que ali permanece. Desde que o justo permaneça na justiça, as bênçãos de Deus estão sobre ele. Mas as maldições caem sobre a cabeça dos ímpios, aqueles que se esquecem de Deus. O prazer da pessoa que é justa, que ama a Deus, é naquilo que diz respeito a Deus, é na lei de Deus. Eu quero agradar a Deus. Isso me satisfaz, isso me alimenta, isso me fortalece. E nessa lei, medita de dia e de noite. Essa lei preenche a sua alma, o seu coração, preenche o seu ser. Então, essa pessoa está sob a bênção de Deus.
E qual o resultado disso? Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Veja que bênção. Que o homem que agrada a Deus, que se satisfaz em Deus, que se deleita em Deus, é comparado por Deus como a árvore que é plantada junto a correntes de águas. Toda árvore que está perto de água, onde tem muita água, ela permanece verdejante, ela permanece viva. E as águas que nos faz permanecer vivos são as águas de Deus. Estar na presença de Deus. O que nos faz permanecer vivos para Deus é estarmos amando a presença de Deus, amando estarmos na presença de Deus, estarmos na companhia dos nossos irmãos. Isso produzirá vida para nós. Glória a Deus. Também, se estivermos em Deus, toda árvore que está em Deus dá bom fruto, dá o seu devido fruto na estação própria. As folhas não caem, não vai sofrer. Mas tudo o que fizer prosperará. Olha de onde vem a prosperidade. Vem de uma vida de deleite em Deus. Vem de uma vida de satisfação em Deus. O resultado da prosperidade é se deleitar em Deus. Então, procure agradar a Deus. Procuremos agradar a Deus. Procuremos nos satisfazer em Deus. E nos alegrar com Deus. E se há algum sentimento contrário, peça a Deus para tirar do seu coração nesta noite. Se não tem tido a alegria de estar na companhia dos irmãos, de estar nos cultos, se tem sido um peso estar nos cultos, peça a Deus para tirar isso de você, porque isso não provém de Deus. Deus quer que tenhamos alegria, prazer, satisfação de estarmos aqui. Estamos atentos, estamos cultuando a Deus, estamos envolvidos na obra de Deus. Isto é ter vida em Deus. Olha como Deus faz diferença. Deus vai dizer assim: olha, os ímpios não são assim. Os ímpios não são. Não são como os justos, não são como aqueles que têm satisfação em Deus. Não podem ser, não são. Mas são como a palha que o vento espalha. Enquanto o crente verdadeiro, o verdadeiro servo de Deus, cristão, tem firmeza, tem vida por estar plantado em Deus, que é a fonte de água inesgotável. Esse permanece, diferente dos ímpios que não permanecem. Os ímpios, diz a palavra, são como palha que o vento espalha. Não tem permanência, não tem firmeza, não tem durabilidade. A vida do ímpio é abreviada, mas a vida do justo é abençoada e é prolongada por Deus. Glória a Deus, aleluia. E mais, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, haverá um juízo de Deus, o julgamento de Deus, e os ímpios não vão permanecer de pé, eles vão cair. Nem os pecadores vão permanecer, vão subsistir na congregação dos justos, no meio dos justos, na reunião dos justos, não.
Os pecadores não permanecem, não. É por isso que Deus ordena aos justos não andar na companhia dos pecadores. Não ficar preso no caminho dos pecadores. Porque estão um laço. E quem se junta ao pecador receberá a mesma punição dele. Ele não vai permanecer no juízo, ele não vai subsistir. Ele não vai ter o que apresentar a Deus que o possa justificar. Mas o justo pode. Não justiça que provém dele mesmo, mas a justiça que provém de Deus. A justificação que está em Cristo. O que permanece em Deus está sob essa justificação e terá vida e vida em abundância. Pois, versículo 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, diante de tudo isso, procuremos viver de forma digna de Deus. Procuremos viver uma vida de total agrado a Deus. Procuremos, em nome do Senhor Jesus, nos esforçar para nos deleitarmos em Deus, para nos satisfazermos em Deus. Porque Deus é a única fonte que nunca se esgota. Glória a Deus. Se o homem procura matar sua sede, seus anseios, seus desejos em qualquer coisa, que não seja em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, que não seja em Deus, ele será frustrado e nunca será saciado, mas a sua alma permanecerá insaciável. Mas se procurarmos nos deleitarmos em Deus, nos alimentarmos de Deus, nos satisfazermos em Deus, teremos satisfação completa. Porque quem tem Deus não tem falta de nada. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Por isso, irmãos, volto a dizer o que estava em Apocalipse que nós lemos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Voltemos às práticas das primeiras obras. Nós sabemos o que Deus se agrada. E também nós sabemos do que aborrece, que fere a santidade de Deus. E por isso vamos abrir mão de tudo que entendemos que fere a santidade de Deus. Todas as más atitudes, as más obras, todos os estilos errados de vida que nós temos adotado, abramos mão para vivermos a vida que Deus projetou para nós em Cristo. Vivemos em santidade. Só assim teremos paz e alegria com Deus. Enquanto não encontrarmos em Deus e não tivermos em Deus essa plena satisfação, nós vamos viver angustiados, desorientados, insaciados. Porque vida plena só existe na presença de Deus. Que o Senhor possa nos conceder graça, nos conceder vitória em todas as nossas fraquezas. Porque muitos de nós falhamos em muitas coisas. Mas para todas as coisas, para todas as falhas existe solução. E a solução está em Cristo. E o caminho é arrependimento, renúncia para o conserto, a fim de vivermos de forma aprovada
aos olhos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade